Voltamos, meu povo amado, espero que você esteja bem, esteja feliz, esteja com ânimos, estudante, que a partir de agora o bicho vai pegar 2 horas a fio, né, para nós estudarmos uma boa parte da nossa Constituição Federal, é uma imersão, então vai ser só direito constitucional na veia, você já teve português, se não me engano, já teve outros direitos, eu vi o português, agora se foi o primeiro português, o segundo constitucional, não sei, tá? Eu sei que hoje é o nosso dia. Hoje é o dia de direito constitucional, logo vai chegar o dia do direito administrativo, né, penal, processo penal, enfim, a informática, né, logo vai chegar o dia então das nossas outras matérias, ok? Vamos lá, vamos ver se nós conseguimos chegar até o índio, porque é muita coisa, né, gente boa, é muita coisa. Dá um sinal verde aí para nós, por favor. Que daí eu dou prosseguimento aqui, tá? Nossa, meu estúdio está muito escuro, né? Tá olhando aqui? Vou melhorar essa iluminação aqui, que tá muito escuro meu estúdio. Não tô gostando nada disso. Dá para ficar aqui, celular? Muito obrigado. Valeu. Vamos lá, pessoal. Hoje eu tô bem, tá? Tô terrível de alergia. Mas vamos seguir firme. Bom, até puxei uma cadeira aqui, hein? Puxei uma cadeira aqui, porque 2 horas a fio o bicho vai pegar, né? Então vamos lá, vamos pegar. Continuar aqui, nós vamos terminar os nossos 3 poderes. Com certeza absoluta, nós vamos começar e terminar os 3 poderes. Claro, não vamos aprofundar tanto, né, a matéria nos 3 poderes. Vamos apenas, eu vou passar aqui algumas nuances, né, a matéria mais básica para você. Para você que já leu a matéria vai relembrar, e para você que nunca viu, né, é bom até para conhecer, né, antes de entrar num curso formal, né, conhecer um pouquinho aí de cada um dos 3 poderes estruturantes da nossa república, tá? E eu começo com o nosso queridíssimo poder legislativo. Então vamos lá, poder legislativo. O que nós temos a partir do artigo 44, né? 44 começa o poder legislativo. E ele vai até o artigo 75, se não me engano. Né? Ele tem lá uma parte da parte geral, uma parte que envolve a legislação, ou seja, o processo legislativo, e uma outra parte falando, né, da questão da fiscalização. Mas por que o poder legislativo é tão longo, Franco? Exatamente por isso. Porque nós temos que estruturar, né, a estrutura do poder legislativo. Quando eu falo estrutura, gente, é toda a composição e a competência das casas, né? Ó, a composição e a competência das casas, ou seja, do Congresso Nacional e das suas 2 casas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá? E depois nós temos uma outra parte que fala só do processo legislativo. Processo legislativo, que vai mostrar uma das funções típicas do legislativo, que é criar leis. Só que o legislativo não tem apenas uma função, o legislativo tem 2 funções típicas, lembra disso? E é por isso que nós temos uma outra parte final, falando da fiscalização. Fiscalização. E é lá, inclusive, que nós vamos ter a base do TCU, do Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Legislativo Federal, né? Então é por isso que o Legislativo é tão longo, ele começa no artigo 44 e vai até o 75, então é muita coisa aí, muitos parágrafos, né, para se estudar, muitos artigos, linhas, enfim. Vamos lá. O que importa saber aí do poder legislativo? O poder legislativo federal, ele é bicameral. É bicameral. O que é um legislativo bicameral? Ele é formado pela Câmara dos Deputados, pela Câmara dos Deputados, ele é formado pelo Senado Federal. E a partir de agora você vai entender
a diferença básica da Câmara dos Deputados para o Senado Federal. Por exemplo, a Câmara dos Deputados é formado por representantes do povo. Representantes do povo. Já o Senado Federal, nós temos os representantes dos estados e do DF, ou seja, dos entes, ok? Entes políticos, não todos, apenas os estados e do DF. O sistema eleitoral que você usa para eleger um deputado federal, né, é o sistema proporcional. O sistema proporcional. Já o sistema que você usa para eleger um senador é o sistema majoritário simples. Sistema majoritário simples. Ok? É o que tem mais voto ganha. Essa é a ideia, tá? Quem tem mais voto ganha, não vai para segundo turno, não tem nada de disputa, porque o sistema majoritário ele não é o absoluto, né? Utilizado, por exemplo, no governador, no presidente da República e alguns prefeitos. Então, é o majoritário simples. Fez mais voto, ganhou. Pronto. Aqui, nós temos um mandato de 4 anos, ou seja, uma legislatura. Aqui, nós temos um mandato de 8 anos. Mandato de 8 anos, ou seja, 2 legislaturas. Olha a diferença. Na Câmara dos Deputados, há uma troca de 100%, ou poderá haver uma troca de 100%, né, na renovação. Renovação de até 100% das cadeiras. Ou seja, todos os deputados, eles necessariamente deverão colocar as suas cadeiras à disposição, colocar as suas cadeiras em jogo. Agora, voltou o som? Tá bom, Chay, já ouvi. Essa porcaria aqui tá, volta e meia, ela não dá zica. Boa tarde, Carla, boa tarde, Poliana, boa tarde, Foxtrot. Quem mais? Já ouvi, Chay, já ouvi. Voltamos com o áudio. Estamos vivos. Estamos vivos. Vamos lá. Estamos voltando, moçada. Tenho fé. Moçada, tem cara, é um fiozinho aqui, que negócio do meu PC aqui que tá bravo, tá? E é assim, tá tudo certo, do nada, né? Do nada, eu já perdi blocos de gravações, né? Dá vontade de jogar na parede, né? De você ficar gravando 30 minutos falando por nada, né? E agora tô aqui dedilhando o Poder Legislativo sem você ouvir, né? Então é muito broxante isso aqui, cara. Tá? Eu vou dar um jeito de arrumar esse fio aqui, porque tá difícil, tá? Literalmente difícil. Mas tá aí, vai copiando aí que já voltamos. Moçada, espero que vocês já tenham acompanhado aí. Então eu vou ler, pelo menos para não zerar o slide, tá? Vou ler aqui para vocês entenderem qual que é a nossa pegada. O que eu estava falando para vocês, ó, até eu ficar mudo. Que o Poder Legislativo, ele tem uma estrutura grande, né? Gigante, até porque ele tem lá a sua divisão tripartite. A primeira parte fala da estrutura, né? Composição e competência das casas legislativas. Uma segunda parte vai falar do processo legislativo como um todo. E a terceira parte vai falar da fiscalização, né? Por isso que nós temos, inclusive, no final do Poder Legislativo, aquela parte que fala do TCU, fala da fiscalização, né? Controle externo, controle interno e assim por diante. E aí eu mostro para você que o Poder Legislativo nível federal, ele é bicameral, né? Sendo bicameral, eu tenho que explicar para ti o que é a Câmara e o que é o Senado. Então, eu estou fazendo um paralelo aqui, tá, gente? Eu fui explicando aqui para vocês e fui desenhando aqui exatamente o paralelo
Porque muitos brasileiros não têm a menor ideia da diferença da Câmara dos Deputados para o Senado Federal. E não sabem que a união, né, da Câmara junto com o Senado vai dar o Congresso Nacional. Por isso que eu falo que o Poder Legislativo Nacional ele é bicameral. Ele é formado pela Câmara, né, o copo para baixo, e o Senado Federal, que é o copo para cima, tá? Beleza? Bom, dito isso, eu venho fazendo as diferenças para você, ó, algumas delas, né? A Câmara dos Deputados é formada por deputados federais, representantes do povo, ao passo que nós temos, então, os senadores representando os entes políticos, ok? O sistema utilizado para a Câmara dos Deputados é o sistema proporcional, ao passo que o sistema utilizado para eleger um senador é o majoritário simples. O mandato aqui é de 4 anos, ou seja, uma legislatura, e o mandato aqui é de 8 anos, ou seja, 2 legislaturas. O mandato a renovação lá da Câmara é de até 100%, então eu posso colocar 100%, né, das cadeiras à disposição. É claro que um ou outro vai reeleger, né? Mas eu posso renovar 100%. E a renovação do Senado não é 100%. A renovação do Senado é feita a cada 1 ou 2 terços, né, a depender da eleição. O suplente do deputado, ele é do partido ou da coligação, né? Então, nós voltamos a ter coligação, se não me engano, para proporcional. E nós temos aqui dois suplentes para cada senador, ok? Bom, e cada uma das casas vai ter a sua competência, tá? Só que tem que lembrar o seguinte, que a união delas vai dar o que nós chamamos de Congresso Nacional, ok? Deixa eu mostrar para ti um esqueminha para tu entender o que é legislatura, o que é período e assim por diante, tá? Então vamos lá. O que é legislatura? Legislatura. O que é sessão? O que é período? Período. Olha que interessante, ó. A legislatura corresponde a um período de 4 anos. Cada legislatura tem 4 anos. Cada sessão tem 1 ano. 1 ano. E cada período tem mais ou menos 6 meses. Entendeu? Então, quando você fala em um período, você está dizendo assim, olha, nesse caso aqui, o mandato, ó, ele tem 4 anos, 4 sessões. 1 sessão, 2 sessões, 3 sessões, né? Então, esse mandato aqui, por exemplo, de um deputado, ele corresponde a 4 anos. Cada 4 anos tem uma sessão. 1, 2, 3, 4. Sessão 1, 2, 3 e 4, tá? Cada sessão é dividido em 2 períodos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá vendo? Então, nós temos um mandato de 4 anos. Uma legislatura de 4 anos. Por que isso é importante? Lá no momento que você vai estudar, por exemplo, um processo legislativo, vai ter lá assim, a proposta de emenda constitucional não rejeitada não poderá ser proposta novamente na mesma sessão. E aí? Na mesma sessão, gente, é no mesmo ano, entendeu? Então, por exemplo, se tu propõe uma PEC aqui, ó, propõe uma PEC, no segundo período da primeira sessão, e esta PEC venha a ser rejeitada na primeira sessão, ela não pode ser proposta no mesmo ano, tá vendo? Ó? Ela só pode ser proposta no ano seguinte, ou seja, na sessão seguinte. Então, muito cuidado, tu tem que saber o que é legislatura, o que é sessão, o que é período, exatamente para entender um pouco mais o processo legislativo. Se no teu edital, por exemplo, cai todo o poder legislativo, é necessário conhecer os detalhes do processo legislativo. E uma das finalidades de você entender a estrutura do ano, o ano letivo dos deputados, é você, então, matar a questão assim. Eles vão trocar, por exemplo, a proposta de emenda constitucional só poderá ser rejeitada, a proposta de emenda constitucional rejeitada só poderá ser novamente proposta na próxima legislatura. Vou ter que esperar 4 anos, então? Não. Ou no próximo período? Não. É na próxima sessão.
A próxima sessão é como se fosse o próximo ano, entendeu? Então é importante, muitas vezes você erra a questão só por não saber o termo. Isso é um pecado, tá? Então a legislatura tem um prazo de 4 anos e veja, poderá ou não corresponder uma legislatura, ao mandato. Por quê? Porque tem mandato, gente, que tem mais de uma legislatura, tá vendo? Ó? Cuidado, cuidado com isso. Todo mandato é igual a uma legislatura. Não, nem todo mandato é de 4 anos. 99% dos mandatos são de 4 anos. Vereador, prefeito, governador, deputado, tudo bem, presidente, 4 anos. Agora tem uma figura que tem um mandato duplo, né? De duas legislaturas, que é o senador. Então, o mandato do senador é 8 anos, ou seja, 2 legislaturas, tá? Então, cuidado aí com essas brincadeiras que a banca pode aprontar aí pro teu lado. Beleza? Muito bem. Agora que você já conhece, né, um pouquinho da estrutura, tá sem som ainda? Não acredito. Sem som ainda. Hã? Tá muito baixo? E agora? E agora? Som, som, som. E aí? Ah, mas que coisa, tio. Tá muito baixo o som? Falem comigo, povo. Dê retorno, pelo amor de Deus. Não me deixe sozinho aqui no interior do Paraná. Tá ok? Valeu, Felipe. Dá um F5 aí. Dá um F5, dá uma rodada na página, de repente volta ao normal. Beleza? Vamos lá então, ó. Poder Legislativo, acho que um dia eu vou sair do Poder Legislativo, né? Deus é mais. Então, vamos lá. O Poder Legislativo, então, ele tem 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né? Você já viu que é uma primeira parte falando da estrutura, da composição, da competência, uma segunda parte do processo legislativo e também da questão envolvendo a fiscalização. Dá tempo de conversar só da estrutura e da composição, tá, gente? Não dá tempo de falar aí sobre processo legislativo, muito menos de fiscalização. Então vamos ver o que eu consigo ajudar você aí na parte inicial, ó. Quando você vai para a competência do Poder Legislativo, tu tem que lembrar que são 3 casas, tá, gente? São 3 casas, isso mesmo. Uma casa chamada Congresso Nacional, uma casa chamada Câmara dos Deputados, outra casa chamada Senado Federal, tá? E a competência do Congresso Nacional é dividida em competência privativa e competência exclusiva. Ó, a competência chamada com sanção, e a competência sem sanção. Tá vendo? Ó? A competência sem sanção, ela é também conhecida como competência exclusiva. E a competência com sanção, ela é privativa. Tá vendo? Pois bem, dito isso, eu vou te dar alguns exemplos para que você possa entender a diferença entre as competências com sanção e sem sanção. Ora, quando eu falo com ou sem sanção, sanção, gente, é um ato do presidente da República, tá? Sanção e veto é ato do executivo, são atos de governo, tá? Então nós temos sanção ou sem sanção. Sem sanção. Ó, sem sanção. Tem situações que não precisam voltar para o presidente para ele concordar ou não com aquela situação, tá? Então, por exemplo, situações que diz respeito a leis tributárias, leis orçamentárias, essas leis, pessoal, orçamentárias, tributárias, todas elas têm
que voltar para o nosso querido presidente, tá? Não tem como fugir, então volta lá para o presidente. Outra questão, anistia, tá? Cuidado com a anistia está aqui, não está lá, a anistia não é competência exclusiva, é competência privativa, tá? Competência privativa. A questão remuneratória, tá? Toda e qualquer situação que envolver dinheiro, tá? Você vai então levar para o presidente também fazer a sua sanção, ok? Situações envolvendo as questões estruturantes do país, né? A questão de solo, por exemplo, solo, fronteira, né? Tudo isso diz respeito ao presidente também. Agora, por exemplo, quem é que vai julgar as contas do presidente? Julgar as contas do presidente. Julgar as contas do presidente da República é competência exclusiva do Congresso. Tá vendo? Ó? Julgar as contas do presidente da República é do Congresso. Quem vai, por exemplo, autorizar referendo e convocar plebiscito, a RCP. Quem é que vai autorizar referendo e convocar plebiscito sem precisar da sanção ou veto? Isso mesmo, é o Congresso Nacional. Quem é que vai, por exemplo, autorizar afastamento do presidente e do vice por mais de 15 dias, né? Afastamento do país por mais de 15 dias é o Congresso Nacional e não precisa de sanção. Quem é que vai sustar atos do Executivo que exorbitem a sua função? Sustar atos do Executivo é função do Congresso Nacional e isso não volta para o presidente. Quem é que vai homologar, quem é que vai dar a última palavra na questão do Tratado Internacional? É o Congresso Nacional. E isso não volta para o presidente, porque o presidente já assinou o tratado anteriormente, né? Então veja, tudo isso são atribuições do Congresso Nacional, tá? Se você quiser, pega e anota os números. Artigo 48, artigo 49, tá? Aqui nós temos o artigo 51, aqui nós temos o artigo 52. Anota esses artigos aí e dê uma olhadinha hoje, não perde a oportunidade. Leia com calma quais são os artigos que tratam de competência. A única competência, pessoal, as duas únicas competências da Câmara que vale a pena destacar é essa aqui, cobrar as contas do presidente da República. Eu estou falando em cobrar, tá? Se ele não prestar nos próximos 60 dias da abertura da sessão. Mais 60 dias da abertura da sessão. É por isso que tem que saber o que é sessão. É por isso que tem que saber quando é que vai começar o período. É por isso que tem que saber quando que começa a sessão, quando é que começa, quando é que termina. Porque todo o Poder Legislativo funciona em cima disso. Se o presidente não prestar contas até 60 dias a partir da abertura da sessão, cabe à Câmara dos Deputados cobrar as contas do presidente. Veja que ela não vai julgar. Quem vai julgar é o Congresso, mas ela vai cobrar. Entendeu? E outra função que vocês já sabem que é a Câmara que faz, ela vai aprovar por 2/3 a abertura de processo contra o presidente da República, o vice-presidente e seus ministros. Ministros aqui de Estado, tá? Então, esta é uma função que você já sabia. Lembra da Dilmona? Aquele domingo fatídico do sim, não, sim, não, sim, não. Pelo pai, pela mãe, pela Xuxa, sim. Pelo pai, pela mãe, não. Então tá aí, É o deputado fazendo showzinho, né? Aprovar por 2/3
a abertura de processo contra o presidente. Não importa se o processo é de impeachment, né, crime de responsabilidade, ou processo, né, perante o STF. O que importa é que tem que passar pela Câmara, 2/3, ok? Outra situação são as atribuições do Senado Federal. O Senado Federal tem muito mais atribuições do que a Câmara. O Senado Federal, por exemplo, vai julgar o presidente. Julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Crime de responsa. Tá vendo? Crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado Federal. Não é o Congresso, não é a Câmara, é o Senado Federal. Toda e qualquer sabatina que é feito no Senado, gente. Que sabatina é essa? É aquela aprovação. O presidente indica o ministro do STF, tem que passar pelo Senado. O presidente indica um governador território, tem que passar pelo Senado. O presidente indica o Copom, presidente e conselheiros do Banco Central, tem que passar pelo Senado. Ou seja, o Senado tem que aprovar, né? Por maioria absoluta, a questão das indicações do presidente. Tem algumas indicações, por exemplo, ministro do STF, por exemplo, governador de território, quando for o caso, né? Por exemplo, o Copom, né, o presidente mais os membros, né, os conselheiros mais membros do Banco Central e outros, né, outras sabatinas aí que é feito pelo Senado Federal. Cabe ao Senado Federal também aprovar as operações de crédito. Operações de crédito envolvendo todos os entes. Só para você entender, por que o senador precisa aprovar isso? Porque ele representa os interesses do Estado, do DF e também, por tabela, dos seus respectivos municípios, porque o Brasil não tem senador municipal. É inviável para o Brasil ter um senador municipal. Aliás, o senador só existe para representar Estado e DF. Só que, como não tem representação direta nos municípios, o senador também quebra o galho lá, levando as demandas do município para serem aprovadas, então, pela casa. E, assim, toda e qualquer operação de empréstimo, por exemplo, a cidade onde você mora vai pegar um financiamento do Banco Internacional, do BID. Por que o teu prefeito, tua prefeita, vai até Brasília para conversar não com os deputados, mas para conversar com a bancada? Aliás, deixa eu colocar aqui, algo que faltou. Aqui, pessoal, nós temos uma questão muito importante, Aqui nós temos uma divisão que vai de 8 a 70 deputados federais. Tá vendo? Deputados federais. Então, cada estado vai ter de 8, no máximo 70 deputados federais. E os senadores são 3 senadores por estado ou DF. Entendeu? Olha só. Por que o teu prefeito, quando ele quer pegar empréstimo do BID, ele não vai falar lá com os deputados federais do estado? Porque eles não mandam nada disso. Quem vai advogar em prol do empréstimo, afirmar, por exemplo, que o município tem condições de pagar, que o estado tem condições de pagar, é o senador. É o senador que vai aprovar, que vai limitar o empréstimo, que vai dar o aval da União para aquele empréstimo. Porque ao fim e ao cabo, pessoal, quem é que vai pagar? É a União. Por que tu acha que os estados estão pedindo, pelo amor de Deus, uma moratória? Me dê mais prazo para poder pagar. É como se você olhasse uma família onde a mãe ou o pai fosse a União. Os filhos seriam lá os estados e os municípios. E aí o filho vai lá no banco, pega o empréstimo. Só que o gerente olha para o filho assim, vem cá, você não vai pagar isso aí. Você não tem condições de pagar isso aí. Quem que é o teu pai? Meu pai é o Brasil. Aí olha para a União tem caixa. A União tem reserva internacional.
O BID vai olhar assim, não, você é município brasileiro? É. Ah, você é estado do Mato Grosso? Sim. Ah, tá. Então pega aqui o dinheirinho, pega aqui 40 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, né? E aí só pega uma assinatura da União. Se o estado do Mato Grosso não pagar, quem vai pagar? A União. Agora, essa análise quem é que faz? O Senado. É por isso que está todo mundo devendo para a União até as cuecas, entendeu? Porque todo mundo pegou dinheiro, o município pega dinheiro, o estado pega dinheiro, e quem vai pagar, ao fim e ao cabo, é a União, entendeu? Então a tal da dívida externa se faz assim, se ninguém te contou. E por que deixa chegar nesse patamar? Porque muitas vezes é política, é mais interessante para o senador, para o Senado, aprovar um empréstimo para aquele estado ou para aquele município, do que negar, entendeu? E depois aí o Brasil que se lasque para frente. Para frente é outro governo, é outra gestão, e vão pagando, né? Vão pagando a dívida pública. Então assim, quem vai de fato dar a canetada é o senador, né? É ele que vai manter esse equilíbrio de contas dentro e fora do Brasil, tá? O deputado não, cara. O deputado é aquela griteira, aquela falação linda de se ouvir. Mas ao fim e ao cabo, o que o deputado faz? Só vota lá projeto de lei, pro sim, pro não. Agora, as grandes discussões são tomadas no Senado, né? O Senado, que é a casa maior, a Casa dos Lordes, né, chamada de Casa Superior, né, é ali que a conversa não tem aquele griteiro, né, não tem aquele burburinho, o pessoal já sabe o que tem que fazer, já vai para o plenário sabendo quem é quem, né. Então o Senado ele tem que agir de forma mais fria, ok? Deixar a panela de pressão ferver mesmo na Câmara, lá que o bicho pega. Mas ali no Senado não, ali é mais tranquila a coisa. Mas grandes decisões são tomadas no Senado, não na Câmara, tá? Pois bem, então tá aí a divisão das nossas três casas, né? Congresso Nacional e também a questão envolvendo a Câmara e o Senado, tá? Eu sempre destaco, gente, é a questão envolvendo as contas, tá? Sempre. Então cuidado, ó. Quem é que vai julgar as contas do presidente? Contas de presidente não é Tribunal de Contas que julga. Contas do presidente é julgadas pelo Congresso Nacional, competência exclusiva. Se o presidente não apresentar as contas, quem é que vai cobrar as contas? A Câmara. A Câmara dos Deputados vai cobrar as contas do presidente. Ela vai cobrar, gente, não vai julgar. Tá, muito bem. Agora, quem é que vai julgar o presidente por crime de responsabilidade? Julgar o presidente por crime de responsabilidade é o Senado. Desde que a Câmara aprove por 2/3, né? A abertura do processo lá contra o referido presidente. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Vamos avançando aqui. Deixa eu pegar aqui umas questãozinhas. Acerca do sigilo bancário, da proteção de dados pessoais, do Marco Civil da Internet, é vedado às comissões parlamentares de inquérito solicitar informações sigilosas de que necessitarem diretamente às instituições financeiras. Olha que interessante, ó. Será que a CPI, né, que é uma das comissões temporárias que podem ser abertas lá no âmbito do Congresso, né, na Câmara ou Senado, será que a CPI pode solicitar informações sigilosas? Ela pode. Veja o verbo, ó, solicitar. Bom, pedir ela pode pedir, por que não? É claro que ela pode pedir para os bancos, né? Mas está dizendo que não, então está errada a questão, tá? Está errada a questão. A CPI, ela pode sim solicitar. Por que não poderia, né? Então ela pode sim. A próxima questão. O ato normativo publicado pelo Presidente da República e cujo conteúdo exorbite o poder regulamentar poderá ser sustado pelo Congresso Nacional. Olha que interessante, ó. Isso aqui você viu comigo agora. Se o Presidente da República pratica um ato acima, né, exorbita a sua função, quem é que pode sustar aquele ato? Isso, o Congresso Nacional. Então, fechou, é nós. Questão correta, tá?
sustação de ato só pode ser feito pelo Congresso. Não pode ser feito por essas casas legislativas, tá? Pelo Congresso Nacional. Muito bem. Próxima. A autorização necessária para a instituição de pesquisa de riquezas minerais em área indígena, ó, a autorização é concedida exclusivamente pelo Congresso Nacional. Gente, olha que coisa fácil, ó. Das 3 casas que nós temos, tá? Câmara, Congresso, Câmara e Senado. Qual casa que possui competência exclusiva? Fala para mim. Se a competência ela é exclusiva, tu só pode marcar Congresso Nacional. Porque a Câmara dos Deputados e o Senado possuem competência privativa apenas. Entendeu? Mas o Congresso Nacional possui competência exclusiva. E por que é competência exclusiva? Porque ela não depende de sanção. Não precisa de sanção ou veto. Por isso que a competência é tida como competência exclusiva do Congresso Nacional. Tá? Fechamos? Moçada, 1 minuto para dúvida. E claro, não dá tempo aqui de falar de processo legislativo, que eu gostaria bastante de falar de PEC, PL, MP. Não dá tempo de falar de Tribunal de Contas da União, uma matéria de controle que eu amo de paixão, né? Controle de economicidade, controle de legitimidade, controle de efetividade. Enfim, artigo 71, 72, 73, mas não dá tempo. Vamos lá, da parte estruturante, a parte básica que eu gostaria que todo bom cidadão soubesse. O que é Congresso Nacional, o que é Câmara, o que é Senado, quantos senadores nós temos por estado, quantos suplentes, qual é o sistema majoritário, qual é o sistema utilizado, qual é o período do mandato. A parte básica, estruturante, ou seja, composição e competência do Legislativo, você conseguiu pegar? Ou ainda há alguma dúvida? Fala para mim. Nada? Sai daí. Valeu, Valéria. Ó, o Foxtrot tá lá no interior do interior. Se não me engano, Tocantins, né, Foxtrot? Eu vi que tu escreveu antes. Vamos lá. Tá muito atrasado aqui meu... Deixa eu só fechar aqui. Tá atrasado pra caramba aqui o meu YouTube. Moçada do céu, e tá a final do Grêmio, hein? O Grêmio vai pra final agora. Eu vou passar com vocês aí. Vamos lá. Entendido? Explicação? Valeu, Douglas. Valeu, Valéria. Valeu todo mundo que tá presente aqui. Obrigado, tá? Pela confiança. Nós somos aí mais de 50 ao vivo, tá? Muito obrigado aí mesmo pela presença de cada um de vocês. E eu vou continuar agora falando do poder executivo, tá? Eu quero pelo menos um pouquinho, né? Aproveitando a nossa tarde, um pouquinho de cada matéria, você vai finalizar com um tantão de coisa aí no final da tarde, né? Pode chegar para a mãe, para o pai, para o marido, para a mulher, falar assim, ó, eu estudei constitucional hoje. Hoje eu estudei constitucional. Pode perguntar o que quiser aí de artigo 5º, poder constituinte, forma de governo, forma de Estado, ADM pública, tudo que você quiser. Poder executivo, judiciário. Ela vai lá e pergunta uma de índio para você. Eu quero só ver. Vamos lá. Poder executivo. O poder executivo, ele é comandado, então, por uma figura, né? Como você já viu lá no início do nosso encontro, lá de manhã com o professor Lucas, ele falou da forma de governo, da forma de Estado, do regime de governo, né? Do sistema de governo. E é esse sistema de governo, é essa informação que eu quero buscar agora com você, porque é necessário você saber que o sistema de governo que o Brasil adotou é o sistema americanizado, o sistema presidencialista. Sabendo disso, sabendo que o Brasil tem como chefe do Poder Executivo alguém chamado Presidente da República, nós adotamos então o sistema de governo. Sistema de governo
chamado presidencialista. Presidencialismo. Agora, o que é presidencialismo? O presidencialismo, pessoal, diz que as duas principais funções, a função de chefe de Estado, e a função de chefe de governo, elas são exercidas por uma única pessoa, uma única figura, o presidente da República. Isso mesmo, presidente da República. Esse é o presidencialismo. O presidencialismo coloca as duas principais funções na mão de uma única pessoa, tá? Então, ao mesmo tempo, o presidente da República, ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ô Franco, e onde estão as atribuições do chefe de Estado? Onde estão as atribuições do chefe de governo? Apenas em um artigo. Artigo 84 da Constituição Federal de 88. Tá? E nós vamos ver ele daqui a pouquinho. O que eu quero que antes disso, eu quero que você lembre na hora da prova que o poder executivo, ele é exercido pelo presidente da República, exercido pelo presidente da República, auxiliado, e aí eu quero fazer uma pegadinha com você, auxiliado, letra A, pelo vice, letra B, pelo presidente do STF, letra C, pelo presidente do Congresso Nacional, letra D, pelo ministro, e letra E, não tenho a menor ideia. Você marcaria qual? Letra A, B, C, D ou E? Marca aí. Grande Douglas! O Douglas já acabou com a brincadeira, né? O Douglas já foi direto e reto na letra D, ministro de Estado. Então veja, o presidente da República, ele é auxiliado pelo ministro de Estado. E boa parte de vocês ficaram em dúvida. Isso é um perigo, porque eu já errei essa questão muito tempo atrás. Já fui um bisonho, né? Daqueles bisonhos assim de marcar letra A. O presidente da República é chefe de governo, chefe de Estado. Ele é auxiliado pelo letra A, vice-presidente. Toma, não é. O vice-presidente não vai servir para auxiliar o presidente. Ele sucede o presidente, ele substitui o presidente. Ele não auxilia o presidente. Quem auxilia o presidente são os ministros, exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Ministros de Estado, tá? Então cuidado com essa pegadinha aí, não cai na pegadinha como eu caí muito tempo atrás. É verdade, né? Ô Douglas, quem erra uma vez na prova nunca mais esquece. Eu nunca mais esqueci essa questão. Nunca mais esqueci. Então toda vez que eu tô dando aula de poder executivo, sempre lembro, porque dói demais, cara, o cara errar uma questão dessa, né? Então não faça isso. Coloque aí no teu caderno, exercido aí pelo presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado e não pelo vice, tá? Detalhe, hein? A eleição do presidente da República é igual à do vice, tá? É igual ao do vice. No mesmo ano, mesma chapa. Pasme, mas o Brasil já teve a seguinte situação. O presidente é aquele que tem maior quantidade de votos e o vice-presidente é o segundo colocado. É como se nós tivéssemos hoje, por exemplo, o presidente Bolsonaro e o vice Haddad. Ou, por exemplo, a Dilma Rousseff e o vice
Aécio Neves. O Brasil já teve esse modelo eleitoral. Aí eu te pergunto, será que deu certo? Não. Tu imagina agora, vai dar lá, presidente na eleição que vem, digamos que vença o Bolsonaro e vice fique Lula. Ou o contrário, ganha o Lula e fica o vice o Bolsonaro. Tem como dar certo isso? Vamos colocar a terceira via. Digamos que ganha o Bolsonaro e a terceira via vai lá para a segunda. Bolsonaro presidente e vice Sérgio Moro. Tem como dar certo uma coisa dessa? É óbvio que não. Então, a partir de um certo momento, verificou-se que não, peraí, vamos parar com essa brigueira, vamos parar com essa coisa. No momento que você registra o presidente, o candidato a presidente, registra também o vice-presidente. Então, a chapa que ganhar já leva de bandeja o vice-presidente, tá? Então, vamos lá. A eleição agora vale tanto para a questão do presidente quanto do vice, tá? Isso, exatamente. O Ives Gonçalves, está dizendo o ministro do Estado é ministro da Educação, da Economia, da Saúde, exatamente. São os auxiliares diretos, o primeiro escalão de governo, tá? São eles ali. Ok? Muito bem. Vai dar pancada, com certeza. Então a eleição do presidente e a do vice é no mesmo ano, na mesma chapa, na mesma eleição. Tá? Mesma eleição. Agora, quando o assunto é eleição, gente, eu tenho que chegar para você e falar assim, ó. Nós ainda temos eleição indireta no Brasil. Sim. Eleição indireta e eleição direta. Olha que interessante. No caso de vagar os cargos, ambos os cargos, nós teremos uma nova eleição. Essa eleição pode ser direta ou indireta. Olha que interessante isso aqui, hein? No caso de vaga dos cargos, vacância dos cargos, que cargo é esse? De presidente e de vice. Na vacância dos cargos, de ambos os cargos, se ocorrer no primeiro biênio, ou seja, no primeiro biênio, e no segundo biênio. Isso quer dizer no primeiro e segundo governo, no segundo ano, no terceiro e quarto anos de governo, tá? Olha que coisa, que treta, olha aqui, ó. Se você tiver a vacância dos cargos no primeiro biênio, você terá que ter uma nova eleição, tá? Essa nova eleição, ela é indireta. Ela é direta. Eleição direta num prazo de 90 dias. Todos nós vamos votar, ok? Agora, se esta vacância de ambos os cargos acontecer no segundo biênio, nós ainda teremos no Brasil a eleição indireta. E essa eleição indireta ocorre em 30 dias. Mas independentemente de quem for eleito, vai exercer o que eu chamo de mandato tampão. Mandato tampão. Ou seja, é só para concluir o mandato. Entendeu? Só para fechar o mandato. Só para fechar lá a legislatura. Lembra? Então nós temos aqui, pessoal, o famoso mandato tampão. E a pergunta sempre vem, após o movimento Diretas Já, não existe mais previsão de eleições indiretas no Brasil. Errado. Nós ainda temos eleição indireta no Brasil. Ô Franco, quando que isso vai acontecer, homem de Deus? Se ocorrer vacância no terceiro e quarto ano. Se ocorrer vacância dos cargos de presidente e vice. Mas tem que morrer o presidente e tem que morrer o vice. Tá, não precisa ser tanto assim, né? Pode ser impeachmentado o presidente. E pode ser, por exemplo, sei lá, também impeachmentado o vice-presidente, né? Tá, se isso acontecer nos 2 últimos anos do mandato, quem vai votar? O Congresso Nacional. Os parlamentares. A eleição será feita na patotinha, só eles lá. E em 30 dias, como é uma eleição indireta, é muito mais rápido de se resolver. Então, nessa eleição indireta, nós tínhamos, então,
nós tiramos ali o presidente, tá? Presidente e vice, tá, gente? Quase aconteceu, né? Não sei se tu vai lembrar, o Michel Temer, ele era o único presidente do Brasil, tocou o Brasil sem vice, porque a Dilma Rousseff foi impeachmentada, e aí ele também passou por um processo, né, enfim, processos que até levou ele para cadeia e tal, depois. E na época, pessoal, a Câmara dos Deputados não aprovou. Na época, a Câmara dos Deputados não passou os 2/3 para que o Michel Temer fosse responder pelo crime comum que cometera lá no Supremo. Porque se isso acontecesse, meu guri, sabe o que iria acontecer? O Brasil ficaria sem presidente. O Brasil teria que fazer, então, uma eleição indireta, porque nós já estávamos no segundo biênio. E nós já iríamos, então, colocar em prática pela primeira vez a eleição indireta após a redemocratização. Mas isso não aconteceu, porque politicamente os deputados acharam melhor não processá-lo, né? Então ele terminou o mandato e depois que ele saiu do cargo, ele prosseguiu o processo, foi até preso, né? E o Brasil, então, teve as eleições normais no ano seguinte, tá? Fechou? É isso aí. Moçada, agora nós precisamos conversar sobre as competências do presidente da República. E as competências do presidente da República estão lá no artigo 84 da Constituição Federal de 88. E dentre as competências do presidente da República, eu sempre vou citar as 3 principais. Aquelas que cabe delegação. Primeiro, decreto autônomo. Decreto autônomo. Comutação de penas. Comutação de penas. Comutação de penas, mais concessão de indulto. Concessão de indulto. Ok? E o provimento de cargo. Provimento de cargo público. Muito bem. Eu aproveito essa questão para explorar um pouquinho o decreto autônomo. Lembrem-se que o decreto autônomo, ele vai servir para 2 cocitas. Olha aqui, ó. Primeiro, para organizar a ADM Pública Federal. Organização da ADM Pública Federal. Porém, nesta organização não pode aumentar despesa, criar ou extinguir órgãos. Criar ou extinguir órgãos. Deixa eu melhorar aqui, ó. Não pode aumentar despesa. Criar ou extinguir órgãos. Perfeito? Eu posso até fazer uma organização de uma ADM Pública Federal através de um decreto autônomo. Lembrando que o decreto autônomo não precisa de lei, por isso que ele é chamado de autônomo, né? Só que desta organização eu não posso aumentar a despesa, não posso criar nem extinguir órgãos, ok? Tem que mandar um projeto de lei lá para a Câmara. Muito bem. E também não posso, nesse caso eu também posso fazer a extinção de cargos vagos. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é pegadinha do malandro, ó. Eu não posso extinguir órgãos através de decreto autônomo, mas eu posso extinguir cargos vagos através de decreto autônomo. Entendeu? Eu não posso extinguir órgãos através de decreto autônomo, mas eu posso extinguir cargos
através desse decreto autônomo. Ok? Muito bem. Dito isso, decreto autônomo, comutação de penas e também provimento de cargo, não a extinção do cargo, apenas o provimento do cargo, podem ser delegáveis. Ó, são delegáveis. Tudo bem, são delegáveis. Mas são delegáveis para quem? Fala para mim. São delegáveis para ministro de Estado, todo e qualquer ministro de Estado. São delegáveis para o PGR, Procurador-Geral da República. São delegáveis para o AGU, Advogado-Geral da União. Então, se cair para você assim, quais atribuições do presidente da República são delegáveis? Tu vai dizer, as atribuições elencadas no artigo 84.6 e suas alíneas, ou seja, o decreto autônomo, a comutação de penas e a concessão de indulto, que é o inciso 12, e o inciso 25, primeira parte, que fala do provimento de cargos. Estas três situações são delegáveis para os ministros, o PGR e o AGU, tá? Fechou? Uma situação que é importante você saber é a seguinte: o presidente da República, gente, ele pode fazer a sanção e o veto, tá? Sanção e veto. Sanção e veto são atos típicos do executivo, são atos de governo. O que vai a sanção e veto? Lembra, o que vai a sanção e veto? Sanção e veto somente para projeto de lei. Projeto de lei. O que fica vulgarmente chamado de PLO ou PLC. Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária. Ok? Você nunca vai levar uma proposta de emenda constitucional para sanção veto. Lembrem-se que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, pode ser proposta pelo presidente da República? Pode. Mas não volta para a sanção e veto. Não volta para a sanção e veto. Tá? Somente a propositura. Propositura. Isso é muito, mas muito importante. Todo e qualquer instrumento legislativo precisa de sanção e veto presidencial? Resposta é não. Sanção e veto somente para projetos de lei ordinária, complementar. A participação do presidente da República no projeto da PEC é no máximo na sua propositura, porque ele é um dos legitimados. O presidente da República, aliás, é o único legitimado pessoal que pode propor a PEC. O resto é só 1/3 do Senado, 1/3 da Câmara. Mas a PEC não volta para o presidente. A PEC, ela é promulgada e publicada pelas mesas da Câmara e do Senado. Repito, a PEC não volta para a sanção e veto. A PEC, ela é promulgada e publicada pela mesa da Câmara e a mesa do Senado, tá? Agora, projeto de lei, por mais que não tenha partido da iniciativa do presidente, volta ou vai para a sanção e veto presidencial. PEC, não. A PEC não vai. Ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Deixa eu só matar aqui mais uma questãozinha que é importante. Bah, não dá tempo, né? Mas isso aqui é importante, pessoal. Não tem como passar. Que é no que tange a responsabilidade do presidente. Responsabilização do presidente da República.
Isso aqui tem que saber, gente. Isso aqui é básico do básico, artigo 85, 86, tá? Vamos lá. Toda e qualquer responsabilização do presidente passa por um órgão. Qual é o órgão? Passa pela peneira, passa pelo crivo de um órgão. E que, se for aprovado, vai passar para outros 2 órgãos. Você já sabe o que eu estou falando. Ora, vai vir para cá, para o Supremo Tribunal Federal. Ora, vai vir para cá, para o Senado Federal. Agora, só avança se a Câmara dos Deputados quiser. Lembre-se que para eu processar o presidente, eu preciso de um quórum de 2/3 da Câmara. Para então o processo avançar para o Supremo ou para o Senado, a depender se for um crime comum, chamado crime comum, ou o famoso crime de responsabilidade. Se for crime comum, Supremo. Se for crime de responsabilidade, Senado, tá? E no momento que o Supremo aceita a denúncia, no momento que se abre por 1/3, né? Se abre por 1/3 o processo lá no Senado de impeachment, então nesse momento há o afastamento de até 180 dias. 180 dias do presidente da República. Isso vale tanto no processo de crime comum, quanto o processo de crime de responsabilidade. Ok? 100%? Bom, uma vez condenado por crime comum, ele vai sofrer as penas, né? Vai sofrer as penas do crime. Penas do crime. Ok? Uma vez condenado por crime de responsabilidade, ele vai ter 2 penas. A perda da função, perda do cargo, e a impedimento, né? Impedimento de 8 anos. Para todo e qualquer exercício de função. Ok? Bom, esta é a questão da responsabilização do presidente. Lembrando que o presidente ele não responde por atos estranhos ao seu mandato, né? Ele só vai responder por atos que dizem respeito à função do cargo e não atos estranhos ao mandato. Perfeito? Muito bem. Já entendi. Dito isso, vamos lá agora para as questões, tá? Não é difícil, é muito fácil. Vamos lá. Questões. No Brasil, as funções de chefe de Estado e chefe de governo são desempenhadas pela mesma pessoa. Quando o presidente da República nomeia o ministro de Estado, exerce função de chefe de Estado. E quando mantém relações com Estado estrangeiro, exerce funções de chefe de governo. Na verdade, o que ele fez? Ele inverteu, né? Tá errado aqui. Quando ele vai nomear o ministro de Estado, ele está formando o seu gabinete de governo. Quando ele está tendo relações com o Estado estrangeiro, ele tem lá chefe de Estado. Está lá na pele do chefe de Estado e não chefe de governo. Então houve uma inversão aqui, tá? Próxima. O presidente da República, embora nomeie os ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, não interfere na função jurisdicional desse órgão. Certo ou errado? Certo. Veja que o presidente só participa na indicação. Agora, tem lá o Mendonça, né? Mendonça, que foi indicado por ele, que era o queridinho do Bolsonaro, que era o AGU do Bolsonaro. Assim como cada presidente teve o seu queridinho, né? O Barroso já foi da Dilma, quem mais? O Dias Toffoli foi o queridinho do Lula.
Todo presidente tem lá o seu queridinho, né? O Collor indicou seu primo, que aposentou agora esses dias, ficou 49 anos no Supremo, né? O nosso Dunga, ministro Dunga. Então, assim, cada presidente tem lá o seu queridinho. A pergunta que eu faço, o presidente tem interferência no voto do Mendonça? O presidente, seja ele qual for, pode interferir no voto de um processo julgado pelo ministro? Teoricamente, não. Por quê? Porque a única função do presidente é indicar o ministro, e esse ministro vai ser sabatinado e aprovado pelo Senado, e depois que ele assume, ele tem independência funcional, né? Então, ele não tem nenhuma interferência direta nos processos, ok? É isso aí. Última, o presidente da República ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Ok, certamente, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte, qual é o prazo? Prazo de 180 dias, né? Ficou aqui, muito bem, tudo certo. Moçada, poder judiciário para nós ganharmos tempo e vamos embora. Vamos lá. Quando você estuda poder judiciário, a primeira coisa que se estuda no poder judiciário é o seu organograma. E tu não vai embora desta live sem conhecer o poder judiciário. Muito bem-vindo ao poder judiciário. Vou desenhar aqui o poder judiciário. Vamos lá. Pegue caneta e papel e desenhe comigo. Não me deixe sozinho nessa empreitada. Não me deixe falando sozinho aqui como se fosse louco. Você está aí assistindo o jogo, fazendo de conta que está estudando. Não. Venha para cá. Venha, vamos lá, vamos aproveitar a nossa tarde, ó. Tá aqui, ó. Muito bem, gente boa. Eis aí o nosso poder judiciário. Acima de todos está o Supremo Tribunal Federal. Depois, na primeira linha, nós temos o STJ, o tribunal que comanda a Justiça Comum, o TST, o TSE e o STM, ok? Então faça esse pontilhado aqui, ó, para você entender, ó. Faça esse pontilhado. Por que esse pontilhado, Franco? Porque nós temos uma divisão entre Justiça Comum, ó, Justiça Comum e justiças especializadas. Quem é que comanda a Justiça Comum? A Justiça Comum, ela é comandada pelo STJ. E eu tenho a Justiça Comum Estadual, que possui cada qual o seu Tribunal de Justiça e os seus juízes de direito. E eu tenho a Justiça Comum Federal, que tem lá agora 6 TRFs e os seus juízes federais. Mas tudo isso é justiça comum, tá vendo? Ó? Justiça comum. A justiça especializada, ela é formada pelo TST e os seus regionais, né? TST e cada um dos seus regionais. Deixa eu pegar aqui, ó. TST, TRT, Juiz do Trabalho, Juiz do Trabalho. TSE, nós temos os nossos TRS e nós temos os juízes mais as juntas eleitorais na base. Nós temos os tribunais militares, deixa eu colocar de verde aqui, ó. Os tribunais militares. E nós temos aqui os auditores militares. Auditores militares. Perfeito?
Essa é a estrutura da Justiça Militar Federal. Tá? Pois bem, olha só que interessante. Tem um órgão que está lá em cima, ó, CNJ. Prestem muita atenção nesse órgão, porque ele compõe o Poder Judiciário, ele é membro do Poder Judiciário, porém ele não tem função judicante. A função principal do CNJ é meramente administrativa, é financeira, é disciplinar. Só isso. Ele não tem função judicante, tá? Então destaque para mim o CNJ. E a posição do CNJ é exatamente esta. Está abaixo do Supremo e acima de todo e qualquer tribunal. Abaixo do Supremo e acima de todo e qualquer tribunal. Ok? Porque ele vai fazer a gestão administrativa, financeira e disciplinar de todo o Poder Judiciário, menos o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nós temos então a linha que eu chamo a linha dos tribunais superiores, tá? Nós temos a linha dos tribunais regionais e nós temos a linha, como diz o juiz, o nosso querido Renan Calheiros, nós temos a linha dos juizex, né, nos juízes singulares. Só para você entender, ó, aqui nós temos o primeiro grau de jurisdição. Aqui nós temos o segundo grau de jurisdição. Ponto! Acabou! Nós temos acima uma jurisdição especial e lá em cima nós temos a jurisdição extraordinária, formada obviamente pelo Supremo. Então não existe 4 graus, tá? Existe grau 1, grau 2, nós temos a instância especial e a instância extraordinária. Uma coisa é você trabalhar com grau. Veja, o juiz sempre vai ser primeiro grau. Não existe juiz de 5º grau, o juiz é primeiro grau. E os desembargadores são de 2º grau. Porque nós só temos 2 graus, ponto. Nós temos 2 outras esferas diferentes. A esfera dos tribunais especiais e a esfera do Tribunal Supremo. E olha que interessante. Qual é o nome do recurso que você manda lá para o STJ? Recurso especial. Qual é o nome do recurso que você manda lá para o STF? Recurso extraordinário. Olha que coisa, cara. Será que tem alguma coisa a ver com as instâncias? Tem, ó. Tu manda o recurso extraordinário para o Supremo. Tu manda o recurso especial para o STJ. E o resto vai ser recurso mesmo para os tribunais. Então nós temos apenas 2 graus, grau 1, grau 2. E a instância, gente, a instância varia. Como diz aquele meme, né? E a instância? Bom, a instância aí varia, né? Aí varia. Por quê? Porque nós temos no Brasil um tal de foro por prerrogativa de função. Sabe o que é isso? Prerrogativa de foro. E a prerrogativa de foro dá uma zoada nessa questão da instância. 90% das vezes, a primeira instância corresponde ao primeiro grau. 90% das vezes, você vai entrar com uma ação aqui embaixo, para um juiz julgar. Então o juiz é de primeiro grau e agora é a primeira instância. Agora, eu tenho processos que começam no STJ? Tenho. Quem é que julga o governador por crime comum? O STJ. Então esse processo começa originariamente no STJ. Sim. E nesse caso, a primeira instância vai ser quando? O STJ. Tu tá falando para mim que quando eu tenho um processo que começa no Tribunal Superior, ele é a primeira instância? Sim. A primeira instância não tem nada a ver com grau, gente. O grau vai corresponder à primeira instância 90% das vezes. Porém, a instância, ela significa que é o primeiro juiz que tocou no processo.
Ora, se o primeiro juiz que tocou no processo é o ministro do STJ, Dio Santo, lá é a primeira instância. Entendeu? É lá a primeira instância. Vai caber recurso? Bom, se for uma situação que cabe recurso, vai para a segunda instância, só pode ser o Supremo. Entendeu? Então, essa questão de instância e grau é muito importante. Importante para você estudar as competências do tribunal. É claro que não vai dar tempo de nós estudarmos aqui, infelizmente, as competências da Justiça Federal, artigo 109, as competências do STJ, artigo 105, as competências do STF, artigo 102. Não dá tempo. Agora, para você entender as competências, tu tem que saber o que é grau, cara. Tu tem que saber o que é instância, senão toca horror. Senão bate o tique-teco. Então, conhecer o organograma é o básico, é o rame-rame, é o M1A1, é o feijão com arroz. Depois que você já entendeu, você já colocou no teu quadro aí, no ambiente, na tua geladeira, você consegue visualizar onde está o CNJ, onde está o Supremo. Aí começa a entender por que o recurso vai para lá, por que o recurso vai para cá, quem é que julga tal coisa, começa a fazer sentido. Mas tudo começa aqui, entendeu? Saber o que é a justiça comum, saber o que é a justiça especializada, saber posicionar os tribunais. É isso aí. Não sei se você sabe, mas quando o assunto é, por exemplo, justiça estadual, tu sabe o que corresponde à justiça estadual nesse organograma? Isso aqui, ó. Tu tá vendo aqui? Se perguntar para você o que desse organograma, o que é justiça estadual, Franco? Justiça estadual, gente, é só o Tribunal de Justiça correspondente e os seus juízes. Ponto. O resto, todo o resto, é justiça federal. Justiça federal. Justiça comum federal. Justiça especializada federal. Tá vendo, ó? Tudo é federal. Justiça comum federal, justiça especializada federal. Pois bem, eu ouvi falar que tem um tal de Tribunal de Justiça Militar. O Tribunal de Justiça Militar, gente, que vai ter concurso para Minas Gerais agora, não é? Ele só existe em 3 estados, ó. Existe no Rio Grande do Sul, em São Paulo e em Minas Gerais. Aliás, o de Minas Gerais vai sair concurso agora, então presta atenção no serviço, ó. Atenção redobrada aí, Brasil, vai sair concurso pro TJMG, TJM-MG, tá? São os únicos estados que possuem, além do Tribunal de Justiça, um Tribunal de Justiça Militar. Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Fora eles, todos os demais possuem apenas câmaras divididas dentro do seu próprio Tribunal de Justiça. Tem lá um juiz, um auditor militar aqui, um Conselho de Justiça Militar, e o recurso vai daqui para o próprio Tribunal de Justiça do Estado, não tem TJM, tá? Pois bem, o detalhe que o pessoal sempre cobra é o tal do quinto constitucional. Gente, quinto constitucional quer dizer que 1/5 das vagas é formado por advogados e promotores. O quinto constitucional, ele está presente em 4 tribunais. 4 tribunais. Todos os TJs, todos os TRFs, o TRT e o TST. Ok? Então vamos lá. Onde que eu tenho quinto constitucional? Quinto constitucional no TJ, quinto constitucional no TRF, quinto constitucional no TRT, quinto constitucional no TST. Ponto. É aqui que eu tenho, tá? Aqui, ó. Fechou? Tá. E o tal do STJ, não tem um tal de quinto constitucional? Não. O STJ, gente, ele tem 1/3. Ele tem 1/3 de advogados,
e 1/3 de promotores. E 2/3 formado por juízes estaduais e juízes federais, tá? Então o STJ, na verdade, ele não tem 1/5, ele tem 1/3 de vagas reservadas para advogados e promotores. Já o TJ, o TRF, o TRT e o TST, eles têm 1/5 para advogados e promotores. Ok, agora vem a grande pergunta de quem está ligado na maionese, quem não está voando, quem não está passeando aqui. Ô Franco, o Barroso não era advogado? Ô Franco, o Luiz Fux não era advogado? O Edson Fachin não era advogado? Enfim, outros tribunais não têm advogados? Tem. Mas não se aplica o 5º constitucional. Não se aplica o procedimento do 5º constitucional. Lista sexta, depois vai para a lista tríplice, depois nomeia. Não. Por exemplo, ó, aqui embaixo no TRE, nós temos 2 advogados. Dos 7 juízes do TRE, 2 são advogados. No TSE, 2 são advogados. Tá vendo, ó? Então tu tá dizendo que a Justiça Eleitoral também tem vaga para advogado? Tem. Nos TREs, dos 7, 2 são advogados. No TSE, daqueles 7 ministros, onde temos lá 3 do STF, 2 do STJ, 2 advogados. Então, temos outros tribunais que têm vaga para advogado? Tem. Só que não utilizam o procedimento do 5º constitucional. O 5º constitucional é só para TJ, TRF, TRT e TST. Lembrando sempre que o STJ utiliza o procedimento do 5º, mas ele tem, na verdade, 1/3 das vagas para advogado e promotores. Ok? Muito bem. E aí, moçada, a composição mais terrível que nós temos que saber, com certeza, é a composição do CNJ, né? Porque do STF tudo bem, são 11 ministros, né? Os 33 lá do STJ, os 15 lá do STM, e assim vai. Mas o CNJ é doído. O CNJ é doído. Então, eu vou aqui fazer um resumão para nós só ficarmos na parte estrutural, tá? Para nós não chegar aqui e começar uma atribuição que você não consegue acompanhar. Eu creio que é importante você sair daqui sabendo pelo menos a estrutura. Saber o organograma e saber a composição do CNJ, que também cai muito em prova. Vamos lá. Como que você mata essa guerra do CNJ? Ó? CNJ. Moçada, o CNJ é um órgão não judicante. Ele tem lá a função administrativa, disciplinar. O que acontece? Nós temos que saber da onde que sai, basicamente, as indicações, tá? Vou colocar aqui, ó. Supremo Tribunal Federal, STJ, TST. Ministério Público, a advocacia, vou colocar aqui OAB, e vou colocar aqui Congresso Nacional. Congresso Nacional, né, sempre colocando como indicação oriundo da Câmara e do Senado, tá? Vamos lá. Do Supremo Tribunal Federal vai vir 3 indicações. Do STJ, 3 indicações. Do TST, 3 indicações. Do MP, se não me engano, 3 indicações, ou é 2, acho que é 2. OAB, 2, Congresso Nacional, 2. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fechou. No total, eu não sei quem são, mas eu já sei que são 15 membros, tá? Não sei quem, eu já sei que são 15. Então já acertou uma questão de prova. Quantos membros compõem o CNJ? Opa,
Não sei quem são, mas o CNJ são 15 membros. 15 membros totalmente híbridos, né? Mas são 15 membros, já é uma coisa, já é alguma coisa, tá? Vamos lá. Quem é que vem do STF? Lá vem o seu presidente, o presidente do Supremo, vem de lá. O Supremo também vai indicar um juiz, um desembargador DTJ, e vai indicar um juiz de direito, um JD, um juiz de direito. Lá do STF, do STJ, vem um ministro qualquer, ministro do STF, vem um desembargador DTRF e vem um juiz federal. Lá do TST vem um ministro qualquer, um ministro do TST, vem um desembargador DTRT e vem um juiz de trabalho, tá? Do MP vem alguém indicado pelo MPU, o outro indicado pelo MPE, dos estados. Aqui nós temos 2 advogados, tá? Advogado 1, advogado 2, indicados pelo Conselho Federal da OAB. E agora, pasme, nós temos 2 cidadãos. Cidadão 1, cidadão 2. Um indicado pela Câmara, o outro indicado pelo Senado Federal. Ok? Então veja, a composição do CNJ é extremamente híbrida. Só que não para por aí. Nós temos funções importantes a serem desempenhadas. Por exemplo, quem é o presidente do CNJ? Presidente do CNJ. Quem é o vice-presidente do CNJ? Quem é o corregedor? Sabe responder? Corregedor do CNJ. Então, olha só, essas perguntas aqui vêm em prova. E o presidente do CNJ é igual o presidente do Supremo Tribunal Federal. E cuidado, hein? O vice-presidente é igual o vice-presidente do STF. E o corregedor vai sair do ministro do STJ. Olha o maior erro que você pode cometer na prova. Quantos ministros eu tenho aqui? Eu tenho um ministro do STF, eu tenho outro ministro, do STJ aqui, perdão, do STJ. E eu tenho um terceiro ministro do TST. Bom, o primeiro ministro, ele tem vaga. Ele é o nosso queridíssimo presidente. Ele é o presidente. O ministro do STJ, ele é o nosso corregedor. Mas o ministro do TST não tem vaga, não tem cargo nenhum. Por quê? Porque o vice do CNJ é o vice do Supremo, que não compõe o CNJ. Olha que caos. A pergunta é, quem é o vice do CNJ? Aí a banca vai colocar assim para você, o vice do CNJ é o ministro do STJ. Não. O vice do CNJ é o ministro do TST. Não. O vice do CNJ é o vice do STF. Sim. Sim. Tá, mas que função que vai exercer o ministro do STJ? Ele vai ser o corregedor. Que função que vai exercer o ministro do TST? Nenhuma. Zero. Vai ser mais um membro qualquer, como esse cidadão que vai subir aqui, ó. Tá? Então, cuidado para essas questões aqui envolvendo o CNJ, tá? Para fechar a CNJ, cuidado, hein? Atribuições. O CNJ não julga ninguém, não vai recurso para lá. O CNJ tem função administrativa, financeira, disciplinar. Eu já sei disso, Franco. Tá, mas que história é essa disciplinar?
processos com até 1 ano, tá? Processos de até 1 ano podem ser avocados pelo CNJ. Se for um processo disciplinar que tenha sido julgado até 1 ano, ele pode ser avocado pelo próprio CNJ, tá? Essa é a função. Lembre-se, o CNJ não tem função jurisdicional. Perfeito? O CNJ não tem função jurisdicional. Repete comigo. O CNJ não tem função jurisdicional. O CNJ só vai ter função administrativa, financeira, disciplinar. Ponto. Olha só que interessante. Você já sabe da existência de um poder judiciário, já sabe que existe um tal de quinto constitucional, um terço constitucional, que existem 2 justiças, a comum e a especializada, que tem 2 graus, mais o grau especial e o extraordinário, que nós temos várias instâncias, mas isso depende da competência, tá? E nós temos 3 estados que têm TJM estadual. Ponto. Aprendeu a composição do CNJ, que é muito importante, e as suas atribuições. Não dá tempo de nós explorarmos, então vamos lá para as questões. Vamos lá. Aos juízes, ainda em disponibilidade, é vedado o exercício de qualquer outro cargo, função. Você já matou essa aqui, né? Lembra que eu tenho um cargo que eu posso exercer juntamente com o juiz? Sim, o juiz pode ser professor, magistério. Então não é qualquer outro, eu tenho uma exceção. Então essa questão está errada. Está errada. Ok? A respeito, 1/5, olha aqui, ó. 1/5 das vagas dos magistrados. Caiu a questão do quinto, hein? 1/5 das vagas de todos os tribunais superiores. Todos os tribunais superiores, hein? É destinada a membros da advocacia, eleitos em lista tríplice e escolhidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não! O quinto constitucional, ele é voltado para quem, gente boa? Fala para mim. Todos os tribunais de justiça, todos os tribunais regionais federais, todos os TRTs, e só tem um único tribunal superior que aceita o quinto constitucional, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O único tribunal superior que aceita o quinto constitucional é o TST. O STJ é o terço constitucional, que é um outro tribunal superior que aceita também advogados, porém pelo terço constitucional e não pelo quinto. Falou em quinto constitucional, o único tribunal superior é o TST. Tá? E agora, quando eu falar Tribunal Superior, tem que saber qual é, ou quais são, ok? Ó, falou em tribunais superiores, quantos tribunais superiores o Brasil tem? 4, o STJ, que comanda a Justiça Comum, o TST, que comanda a Justiça do Trabalho, o TSE, que comanda a Justiça Eleitoral, e o STM, que comanda a Justiça Militar. Esses são os 4 tribunais superiores. E apenas um está carimbado lá com o quinto constitucional. Tá vendo? É isso aí. Vamos lá. Tá errado. Próxima questão. No STM, poderá ser constituído órgão especial para exercer atribuições administrativas, jurisdicionais, delegadas pelo Pleno, né? O que é esse órgão especial aqui, gente? Boa, ó. O órgão especial, ele pode ser formado em tribunais com mais de 25 membros, ok? E eu te pergunto,
quantos membros nós temos no STM? Lembra do STM? STM igual a 15 membros. 15. Se o órgão especial só pode ser criado em tribunal acima de 25, então eu não tenho órgão especial no STM. Opa, eu não tenho órgão especial no STM, ok? Então, no STM e nos tribunais onde não tem 25 ou mais julgadores, não há possibilidade de criar esse órgão especial, ok? Por isso está errado aqui. Muito bem. Funções essenciais da justiça. Vamos lá. Funções essenciais da justiça. Respira. Um minuto para respirar e dúvidas sobre o Poder Judiciário, dúvidas sobre a parte estruturante do Poder Judiciário, tá? Vamos lá. Vamos juntos. Valeu, Eric, valeu, Robson. Printar também é uma boa dica, né? Que aí você não perde o fio da meada e depois, mas tem que voltar lá depois, hein? Compromisso teu. Tribunal, ó, boa pergunta, viu, Foxtrot? Boa pergunta. O TJD, pessoal, tem dois problemas terríveis, tá? Quando o assunto é estrutura de tribunal de poder judiciário. Primeiro, o TJD, o Tribunal de Justiça Esportiva, ele é um tribunal de justiça administrativa, ele não compõe o poder judiciário. Em momento algum você colocou aqui, Foxtrot e companhia, em momento algum você colocou aqui na estrutura o Tribunal de Justiça Esportiva, o TJD. Por quê? Porque o TJD não está lá no artigo 92. E sabe quais outros também não estão aqui? Os tribunais de contas. Por mais que você chame Tribunal de Contas, os tribunais de contas, TCM, TCE, TCdoM, TCU, esses tribunais de contas não pertencem à ADM pública, não pertencem ao Poder Judiciário e não pertencem ao Legislativo. São órgãos auxiliares do Legislativo, entendeu? São entidades diferentes, auxiliares do Legislativo. Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. Você não colocou Tribunal de Contas aqui no teu organograma, então não vai inventar isso na prova, tá? Não invente isso na prova, por favor. Muito bem. Bom, mas tem outra bronca agora que eu quero matar, né? E conversar com vocês aqui rápido e rasteiro. Vamos lá. Funções essenciais da justiça. Por que a Constituição colocou alguns órgãos e entidades aqui nas funções essenciais da justiça? Ó, esses órgãos aqui, ou essas entidades aqui, não pertencem ao Poder Judiciário. Não pertencem ao Poder Judiciário, mas são essenciais à justiça. São eles: Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria e Advocacia. Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Eu tô aqui, Advocacia Privada, ok? Ó, a Defensoria e o Ministério Público estão cada vez mais parecidos. Por exemplo, eles têm até princípios em comum. Princípio da indivisibilidade, princípio da unidade, princípio da independência funcional. Esses princípios são princípios caros ao Ministério Público e à Defensoria Pública.
tá? Princípio da indivisibilidade, da unidade e da independência funcional. Esses 3 princípios aqui são aplicados tanto no Ministério Público quanto na Defensoria. A estrutura do Ministério Público, ele tem uma estrutura bem interessante, ó. O Ministério Público, pessoal, ele é dividido em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. E o Ministério Público da União, ao seu passo, é dividido em outros 4. Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse último, Ministério Público do DF e Territórios, tem uma função semelhante aos Ministérios Públicos Estaduais. Entendeu? Agora, toma cuidado com detalhe, ó. Detalhe. Primeira bronca, Ministério Público de Contas, Ministério Público Eleitoral. Olha o detalhe. Ministério Público de Contas é um órgão, tá? Só que é um órgão da estrutura do Tribunal de Contas. Dos Tribunais de Contas, ok? O MPC não pertence à estrutura orgânica do MP, mas ele tem funções, cargos, né? Tem cargo de promotor, de procurador de contas, ok? O MPE, o Ministério Público Eleitoral, não é um órgão, não é órgão, não existe como órgão. Lá tem uma mera função e não é um cargo em si. Não se faz concurso para promotor de contas, não existe isso, tá? Não é órgão, é uma mera função, tá? Quem exerce a função são outros promotores do MPE ou do MPF, do Ministério Público dos Estados ou da União, da Federal, tá? Eles vão exercer a função de promotor eleitoral. Muito bem. Detalhe. A nossa queridíssima Defensoria Pública, ela só tem essa divisão aqui, ó. Defensoria Pública. Ou ela vai ser Defensoria Pública da União, DPU, ou ela vai ser Defensoria Pública dos Estados, DPE, e a partir de 2012 nós temos a Carta de Alforria da Defensoria Pública do DF. Olha o caos aqui agora, hein? Presta atenção. Quem é o Ministério Público do DF? Pertence à União. É do MPU. Então quer dizer que a Defensoria Pública do DF também pertence à DPU? Não. Não. O MPDF é da União, ok? Mas a partir de 2012 foi dada a Carta de Alforria para a Defensoria Pública e a Defensoria Pública do DF é do DF. Lá tem a própria defensoria deles, ok? Assim como cada estado tem a sua defensoria. Muito bem, já entendi. E como que funciona essa questão da advocacia pública? A advocacia pública, gente, é o único que é um órgão. É um órgão do Poder Executivo, ligado ao Poder Executivo da União, dos estados e também dos municípios. Olha, quem é a Advocacia Pública da União? A nossa queridíssima AGU, Advocacia Geral da União. Quem é a advocacia, o grande escritório jurídico dos estados? Isso mesmo, a Procuradoria Geral do Estado. E quem é o advogado do município? O Procurador Geral do município, né? Olha que interessante. A AGU, ela se divide em outras ramificações, né? E a questão da nossa querida
Procuradoria do Município, ela não foi prevista expressamente na Constituição. A Constituição simplesmente obriga a criação do advogado público no âmbito da União e no âmbito dos estados e DF. Mas não obriga, a Constituição não obriga a criação de uma Procuradoria Municipal pública. Mas os tribunais de contas passaram a exigir a criação do órgão e do concurso público para procurador. E aí sobrou o advogado. O advogado, gente, ele não pertence a órgão nenhum, ele não é órgão nenhum, tá? E o advogado, ele é essencial à justiça exatamente porque ele tem lá a capacidade postulatória, né, de defender em juízo o seu cliente. Claro, o seu cliente que tem condições de custear, né, os honorários. Porque se não tiver condições de custear honorários, quem é que vai fazer a defesa? A Defensoria Pública. Qual que é a diferença do advogado público para a Defensoria Pública? Quem é o cliente do advogado público? É o Estado, é a União, é o município. Quem é o cliente da Defensoria? É o pobre. É aquele que não tem condições de pagar o seu advogado. É o hipossuficiente. Então, o cliente da Defensoria é o pobre. E quem é o cliente do advogado? Vou colocar entre guampinha. É o rico. É aquele cara que tem condições de pagar advogado. Entendeu? E quem é o cliente do Ministério Público? É o Estado em si. É o Estado-nação. Porque o Ministério Público ele faz a grande função de ser o custos legis, o cuidador da lei. Aquele que vai defender, inclusive, interesses indígenas. Aquele que vai ser o controle externo das polícias. Aquele que vai ser o titular da ação penal incondicionada pública, né? Aquele que vai cuidar do meio ambiente. Aquele que vai cuidar lá para não podar as árvores, para não pescar os peixinhos. Ou seja, tudo foi para o Ministério Público, né? É só ler o artigo 129, 130... Você vai ver lá quanta coisa boa nós temos aí voltada ao Ministério Público, tá? Bom, deixa eu fazer algumas questões aqui de funções, só para você entender. A unidade, ó, grave esses princípios, gente. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Guarde esses princípios, guarde no coração. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional são princípios tanto da Defensoria quanto do Ministério Público, certo? Certo, certo. Ô Franco, e se eles trocarem, por exemplo, colocar ali unidade, indivisibilidade, independência funcional, são princípios da Advocacia Pública e do Ministério Público? Tá errado. Tá errado. Porque o advogado público não tem independência funcional. Se eu sou advogado da União e eu, num processo lá, quero ir para uma linha de defesa e a minha chefia diz que não é nessa linha, é na outra, eu mesmo a contragosto tenho que engolir o guspe e ir na linha que o chefe falou. Porque a advocacia ela tem que trilhar o mesmo caminho, de alto a baixo. Não pode entregar a independência funcional para cada um dos advogados públicos, não. Então a advocacia pública não tem independência funcional. O promotor tem, o defensor tem, tá? Então veja, a unidade, a indivisibilidade e principalmente a independência funcional são princípios caros da Defensoria e do Ministério Público somente. Aí sim, aí está correto. A Advocacia Geral da União, a AGU, é responsável por promover o inquérito civil e a ação civil pública? Eita! Para a proteção do meio ambiente? Outros interesses difusos? Não! Falou em inquérito civil, gente. Ó, falou em inquérito civil, defender interesses difusos, proteger o meio ambiente, você não coloca AGU, você coloca Ministério Público. Tá errado aqui. É Ministério Público, defesa de direitos difusos, defesa do meio ambiente, controle externo da atividade policial,
defesa dos interesses indígenas. Tudo isso é Ministério Público, tá? Ministério Público. O Ministério Público, observando sua autonomia funcional e administrativa, pode propor ao Legislativo extinção de cargo, criação de cargo e serviços auxiliares para o próprio MP, claro, se ele tem autonomia, ele pode propor a criação de cargos. Ele não pode criar do nada. Essa criação é por lei, por isso que ele vai propor o projeto de lei e a Câmara, dos Deputados, o Senado, enfim, a Assembleia Legislativa vai deliberar e vai aprovar, tá? Fechou? Muito bem. Para nós fecharmos em pouquíssimos minutos que nos restam, eu não posso deixar de falar da estrutura básica da segurança pública. Boa parte de vocês irão fazer concursos da segurança pública. E eu preciso conversar sobre ela. Tu não vai embora sem conhecer os órgãos de polícia e aqueles órgãos que não são de polícia, tá? Tu não vai desligar esse monitor sem fazer isso. Beleza? Muito bem. Moçada, para finalizar então, quais são os órgãos de segurança pública? Lá no artigo 144, que aliás é um artigo que o STF diz que tem um rol taxativo, a segurança pública está alocada apenas e tão somente no artigo 144. E lá nós temos os tais órgãos de segurança pública. São órgãos de segurança pública e aqui não são órgãos de segurança pública. Tá? Aqui são órgãos de segurança pública e lá não são órgãos de segurança pública. Quem para o STF é considerada polícia? Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e a novíssima Polícia Penal. Gente, isto aqui são polícias, ok? São polícias. Agora, tudo que eu colocar do lado de cá não são órgãos de polícia. Não são órgãos formalmente de segurança pública. São eles, começo já na goela, já rasgando, ó. Guarda Municipal. Pensa na dor de cabeça. Aí vai lá no Facebook, faz testão. Vai no Instagram, porque o professor disse que Guarda Municipal não é polícia. E Guarda Municipal não é polícia mesmo. Para fins de prova, é isso que você vai marcar. Depois nós vamos tomar mate, eu vou contar para você que eu sou a favor de colocar a Guarda Municipal no lado de cá, tá? Passa lá para cá. Só que por enquanto não dá. Por enquanto a Guarda Municipal não é polícia. Para fins formais de prova, não é polícia. Ok? Forças Armadas, exemplo, Marinha do Brasil. Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e FAB não são segurança pública, são segurança nacional. Quem mais? A pior de todas, Força Nacional. Gente, Força Nacional sequer existe como órgão. A Força Nacional não passa de uma força-tarefa, uma missão qualquer. Não é órgão, não existe isso, tá? Então a Força Nacional está duplamente errado, não é polícia. Quem mais? Instituto Geral de Perícia. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina tentaram criar aí o Instituto Geral de Perícia. Não. O Instituto Geral de Perícia é uma costela da Polícia Civil. Não é órgão separado. Não pode ser criado como órgão de polícia. Está dentro da Polícia Civil. Ponto. Tá? Assim como todos os batalhões da PM. Batalhão, por exemplo,
Polícia Rodoviária Estadual. Quem é que exerce o cargo, a função, a atribuição de Polícia Rodoviária Estadual? Ora, é a Polícia Militar. Só que a Polícia Rodoviária Estadual não é um órgão separado, independente de polícia, não. É uma costela da própria Polícia Militar. E assim como o IGP, não pode ser criado separadamente, tá? Não é um órgão de polícia. Quem mais? Bom, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não é polícia, gente. É uma agência de Estado, não tem nada a ver com polícia. Ok? Quem mais? Meu Deus, tem tantas outras aí. Já vi. Cara, eu já vi até a Anvisa. Mas olha, se eu pegar você marcando que Anvisa é polícia, aí nós vamos sair no soco aí você. Tudo bem, Força Nacional, que daí tem farda, tem boininha bonita, pá. Tem até avião, né, escrito Força Nacional. Guarda Municipal, que é uma briga muito grande. Agora, marcar na prova que Anvisa é polícia, aí não dá. Aí nós saímos no soco, tá? Não dá. Então, esse pessoal aqui, de vermelho, não são polícia, tá? Não são polícia. E polícia só é aquela prevista no rol do artigo 154, porque o STF diz que esse rol é um rol taxativo. Ponto. Se é rol taxativo, só é polícia aquilo que está lá. Entendeu? É isso aí. O pessoal do DEGASE entra na Polícia Penal. O Douglas, eu não sei o que é DEGASE, tá? Mas assim, se o tal DEGASE for um DEAP, uma SUSEP inclusive tem prova amanhã, né? O pessoal tá fazendo revisão aí hoje. DEPEN, né? Tudo que for, tudo que quanto é órgão penitenciário, né? Hoje é Polícia Penal. Então tudo se resume em Polícia Penal. Todos os órgãos penitenciários dos estados e o DEPEN federal, né, são órgãos hoje enquadrados como Polícia Penal, ok? Se o DEGASE é um órgão de estado voltado à segurança penitenciária, aí sim. Se for cadeia pública, daí é considerado agente penitenciário e aí vai ser considerado Polícia Penal, tá? Moçada, eu queria tanto explorar esses assuntos, né? Ó, tem até questão aqui para você fazer, ó, a função aí da Polícia Civil, né? O exercício da Polícia Judiciária, enfim, a questão do agente penitenciário, né? Então, tem tanta coisa boa para fazer, só que não dá tempo, né, meu povo? Não dá tempo, infelizmente. A ordem social nós nem tocamos, né? A ordem social não deu tempo. Mas eu deixo as questões aí para você. Deixo aí a ordem social para um outro momento. A ordem social dá 4 horas de aula inteira, só para nós conversarmos sobre previdência, assistência, saúde, educação, comunicação social, meio ambiente, ciência e tecnologia, jovem, criança, adolescente, idoso, índio. Olha, só a ordem social dá mais uma imersão, dá mais 4 horas de viagem. E infelizmente nós não conseguimos chegar na ordem social, né? Tivemos problemas técnicos aqui com o meu equipamento, peço perdão mais uma vez. E deixo aqui mais uma vez o nosso Instagram, Prof. Eri Franco. Não sou muito ativo, repito, lá na rede social, né? E aos poucos aí eu tô tentando responder vocês por lá, tá bom? Fechou, gente boa? Deixa eu dar um abraço aqui para todo mundo, ó. Valeu, Mariana. Na medida do possível, eu fico fazendo os esqueminhas, né? Para facilitar a tua vida aí. Deixa eu ver mais. Falou, Foxtrot, Douglas. Quem mais? A Vitória. Enfim. Miriam, né? Tá todo mundo aí firme e forte. E fechamos, pessoal. Fechamos mais uma imersão. Próximo mês vai ter lá de outra matéria. Participem, venham aqui conhecer o nosso curso, venham conhecer os nossos professores.
né? O professor está aqui de coração aberto para tentar passar no tempo que nos é dado, né? O máximo de conhecimento como possível, tá bom? Sucesso, bons estudos, que Deus abençoe cada um de vocês.